Continua com suas mãos estendidas, vamos orar pela vida da nossa pastora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós continuamos na sua presença, nesse culto, Senhor, que nasceu no seu coração. Te apresentamos e abençoamos em nome de Jesus a vida da sua serva. Tudo aquilo que o Senhor já confiou a ela, Senhor, que ela seja um instrumento poderoso, um vaso de honra nas suas mãos, usado nessa noite, Senhor, para revelar em profundidade o seu querer e a sua vontade para as nossas vidas. Que todas as áreas da vida dela, Senhor, sejam guardadas, abençoadas e direcionadas pelo Senhor. E que o nosso coração seja uma terra fértil, a receber da boa semente, a frutificar a 30, 60 e 100 por um, para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Nós estamos aqui no segundo dia deste congresso, e hoje nós vamos falar a respeito do silêncio. Ontem nós falamos a respeito do sacrifício, e foi tremendo. Quem esteve aqui ontem recebeu uma porção generosa da parte do Senhor. Nós aprendemos muito, né? Eu vi a pastora Cíntia como Estevão, né? Quando ele foi ali naquele momento de ser apedrejado, ele vai lá e discorre todinho o Antigo Testamento, dá uma aula para aqueles religiosos, né? E eu vi essa graça ontem, queridos, como nós aprendemos aqui. E glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar a respeito do silêncio, né? E às vezes a gente para e pensa, mas o que vai ser falado agora? Porque amanhã é o dia da vitória, né? Ontem foi o sacrifício, hoje é o silêncio. Mas o Senhor tem algo para nos entregar esta noite também, queridos. Que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração a respeito desse tema silêncio. E eu te convido, quem estiver ali enxergando, né? Porque a gente está meio no escurinho hoje aqui, queridos. Mas quem não conseguir abrir a Bíblia e enxergar, acompanhe no telão aqui. Eu quero começar com a abertura do culto hoje. Quero começar com Mateus 27. Amém? Mateus 27, nós vamos ler alguns versículos, que é para eu dar uma introdução. Eu não vou ficar aqui no Mateus 27, mas é só para uma introdução daquilo que o Senhor colocou em meu coração para eu trazer hoje a respeito do silêncio. Amém? A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 50. Nós vamos do 50 ao 60, ao 61. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos seus sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou em seu sepulcro novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas, em frente à sepultura, Maria Madalena e outra Maria. Até aqui, queridos, feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade. Nós sabemos, Pai, que o Senhor guardou o nosso dia, a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família, e nos trouxe aqui esta noite. E nós estamos aqui, Senhor, atentos para tudo aquilo que o Senhor já começou a falar desde a abertura deste culto. Senhor, que nenhum de nós saiamos aqui do mesmo jeito, mas que nós possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer falar no mais íntimo com cada um de nós.
A palavra ela é tão poderosa, Senhor, que ela sai desse altar. E ela encontra a terra fértil, e através dessa terra fértil, o Senhor faz com que nasça dali sementes, a 30, a 60 e a 100 por um. E que nesta noite, Senhor, não seja diferente. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com a boa semente, que ela venha dar fruto, Senhor, em nossas vidas, para a glória do Teu nome, é o que nós lhe pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós começamos aqui nesse versículo 50, falando que Jesus clamava outra vez em grande voz. E ali foi os momentos finais, já foi ministrado sobre isso. Os momentos finais que Jesus mais uma vez, ele fala, naquela condição humana dele, naquele sofrimento intenso. Ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? E depois de dizer isso, ele entrega o seu Espírito. E nós vamos ver aqui, queridos, onde nós lemos, e a pastora Cíntia também abriu esse culto falando, a respeito de tudo que aconteceu naquele momento. Naquele momento houve um grande alvoroço, porque houve um terremoto, né? Sepulcros se abriram, os santos saíram, várias ressurreições ali, vários fenômenos ali, queridos, naturais aconteceram naquele exato momento. Então nós podemos ver que naquele momento ali não houve silêncio nenhum, pelo contrário. Foi um momento de caos, foi um momento de grande temor, foi um momento onde muitos eventos aconteceram ao mesmo tempo, enquanto Jesus entregava o Teu Espírito. Só que quando nós chegamos aqui, no versículo 57, no cair da tarde, a palavra diz que um homem rico veio e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E aí se cumpre a palavra do Antigo Testamento, onde o profeta profetizou que Jesus seria enterrado junto com os ricos, né? O Messias seria enterrado junto com os ricos. Isso se cumpre aqui, queridos. Então olha só quantos sinais aquele povo viu, aquele povo presenciou, para que eles pudessem crer em Jesus, para que eles pudessem crer que o Messias era aquele que estava naquela cruz. Mas o que eu quero ressaltar aqui neste momento, queridos, é que depois de todos aqueles sinais, depois dos terremotos, depois dos túmulos sendo abertos, depois de todo aquele alvoroço, quando Jesus entrega o Teu Espírito, houve ali uma calmaria. Houve um momento de calmaria. Houve um momento, queridos, que parece que, sabe quando passa aquele furacão e para, e você começa a olhar e ver o que aconteceu? Você começa a ver quantas casas caíram, você começa a ver o que foi destruído, você começa a ter uma dimensão do que aconteceu, mas de uma forma agora calma. De uma forma agora silenciosa. Quando José de Arimateia, ele vai lá e pede o corpo de Jesus, naquele momento nós podemos já sentir, queridos, que todo aquele alvoroço, ele havia se acalmado. Ele havia cessado naquele momento. E entra um momento onde é crucial. O silêncio. O silêncio. E nós vamos ver aqui que tudo que aconteceu, queridos, tudo que nós presenciamos e ouvimos ontem, da morte de Jesus, o sacrifício dele, hoje, o momento do silêncio, tudo isso fazia parte de um plano perfeito, como nós louvamos aqui. O silêncio, ele não representava o fim. O silêncio era algo que fazia parte do plano perfeito do Senhor, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui. E o que o Espírito Santo falava ao meu coração, queridos, que muitas das vezes, e ele ministrava muito forte em mim, a respeito do silêncio. Assim é em nossas vidas.
Quando acontecem situações, quando acontecem fatos em nossas vidas, quando acontece aquilo que o Jesus já disse que aconteceria, queridos, quando vem as tribulações, quando vem situações que nós não esperávamos, que não estava planejado por nós, o primeiro momento delas é o momento de alvoroço, é o momento de desespero, é o momento onde a nossa alma grita, é o momento onde nós questionamos, o momento onde nós queremos entender o porquê de certas situações. Mas quando a calmaria começa a reinar em nós, quando nós começamos a olhar o cenário, e quando nós começamos a pensar, e agora? Nós podemos ter certeza que é o Senhor agindo. A palavra diz também que nós lemos aqui que aquelas mulheres, elas ficam ali. Quando Jesus dá o seu último suspiro, quando tudo aquilo acontece, quando José de Arimateia vai lá pedir o corpo de Jesus, ali havia mulheres. No 61 diz assim, achava-se ali sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e outra Maria. Eu creio que aquele momento foi um momento, queridos, onde houve aquela reflexão, houve você trazer a memória, houve uma tristeza profunda, houve o meditar de tudo aquilo que aconteceu, houve também uma desesperança, houve ali também sonhos e promessas que você olha e fala, morreu, acabou, não tem mais jeito. Você começa a fazer uma introspecção de tudo que aconteceu, de tudo aquilo que você tinha planejado. E muitas das vezes, queridos, nós não encontramos uma resposta imediata. O Espírito Santo falava ao meu coração que o silêncio, ele é extremamente necessário. O silêncio, ele fala no vazio da nossa alma, no momento mais difícil das nossas vidas. E o Espírito Santo trazia ao meu coração, é isso que você vai ministrar com o meu povo hoje. O silêncio que muitas das vezes grita na nossa alma. Mas que isso não quer dizer que o Senhor não está no controle. Isso não quer dizer que o Senhor perdeu o controle de alguma coisa, Ele não perdeu o controle de nada. Queridos, era necessário naquele momento, era necessário aquele período até a ressurreição. Era necessário que se tivesse um túmulo aberto, onde Jesus seria sepultado ali, estaria ali, era necessário aquela virada do dia, tudo era necessário, tudo fazia parte naquele momento. E eu te pergunto agora, qual tem sido o momento que você tem vivido, que você sente um vazio na alma, que você sente que Deus não está falando com você, que você sente o silêncio, que muitas das vezes você fala e parece que o Senhor não está ouvindo, parece que não há resposta, parece que não há solução, parece que nada está acontecendo. O Senhor aqui nesse momento, Ele estava gerando algo tremendo, que iria marcar a história de toda a humanidade, queridos. Estava sendo preparado ali o momento da ressurreição de Cristo. Só que o silêncio era necessário, o sepulcro era necessário, tudo isso fazia parte. O nosso Deus é um Deus que trabalha no silêncio, queridos. Eu não sei como você adentrou aqui esta noite, eu não sei qual a expectativa que você trouxe aqui para esta noite em relação a esse segundo tema que é o silêncio. Mas eu quero te dizer algo, o que o Senhor quer te entregar e quer me entregar nesta noite é algo muito simples para as nossas vidas, queridos. Ele trabalha em meio ao caos e Ele trabalha em meio ao silêncio. Ele não para de trabalhar, Ele está trabalhando. E aqui Ele estava trabalhando as emoções daquelas pessoas, aqueles que estavam mais próximos, Ele estava forjando um povo. Isso era necessário. Queridos, o Senhor é tão tremendo, que quando o Senhor me falava desse silêncio, desse trabalhar do Senhor em silêncio, o Senhor me levava para o Salmo 139, eu quero pedir para o Rafa colocar, por favor, no telão, o Salmo 139, queridos, para nós entendermos o que o Senhor, Ele quer tratar hoje conosco,
a respeito do silêncio, a respeito deste momento onde parece que tudo tinha terminado, tinha desabado, que não tinha mais jeito, que não tinha mais o que fazer. Olha só o que o Senhor fala. No versículo em Salmo 139, eu quero ler só o verso do 13 ao 16. Olha só, queridos. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto por modo assombrosamente maravilhoso que me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que é um exemplo de um trabalhar de Deus em silêncio, de uma forma que nós não estamos vendo e nos atentando, queridos, como esta que o salmista recebe como revelação do Senhor, na gestação de uma mulher, como vai se formando, queridos, um ventre, como vai se formando no ventre um embrião, como ele vai se formando de uma forma tão extraordinária, que nós não vemos. Hoje tem os recursos ainda, né, da medicina, que a gente consegue, né, ver ultrassom 3D, 4D, sei lá quantos desses estão já, que a gente consegue ver. Mas quando o salmista, ele recebe essa revelação do Senhor, queridos, para uma mulher chegar a ver e pegar e sentir um bebê, era só no nascimento. Mas o Senhor, ele relata aqui para nós, ele pede para que o salmista declare aqui, deixe escrito para nós, que o Senhor é aquele que trabalha no oculto e Ele conhece todas as coisas, mesmo quando elas ainda não têm forma, mesmo quando ainda está tudo um caos, o Senhor, Ele já sabe, Ele já consegue ver mais além aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo gerado, aquilo que está sendo feito no oculto, no silêncio, em meio às situações. Então, queridos, que nós possamos hoje entender que o silêncio de Deus é o trabalhar dele para as nossas vidas. Que o silêncio de Deus muitas das vezes é necessário para trabalhar em nós. Para trabalhar em nós as emoções, para trabalhar em nós, queridos, a ansiedade, para aumentar em nós a nossa fé. Quantos de nós já passamos por situações e nós oramos e clamamos ao Senhor e nós não vimos nada? Simplesmente um silêncio, simplesmente, queridos, um vazio que você não encontra uma resposta. Esses homens, essas mulheres, esses discípulos de Jesus, eles se encontravam nesse exato momento, quando o Espírito do Senhor, ele se inspira naquela cruz, eles se encontram nesse silêncio. E agora? O que vai ser? Como vai ser? Talvez, queridos, ali fosse criado tanta expectativa. Quando a gente lê na nossa conversão no início, quando a gente estuda sobre a palavra, e quando a gente vê aquela parte onde a gente lê que os homens começam a desafiar Jesus e falam: se tu és Cristo, desce dessa cruz. A gente pensa assim: por que Jesus não desceu da cruz? Né? Não saiu de lá e falou: eu sou Deus. Né? Por quê? Ele podia. Mas ele foi até o fim, queridos. Era necessário. Era necessário gerar naqueles discípulos fé. Era necessário gerar naqueles discípulos o entendimento deles, porque Jesus já tinha falado por várias vezes no ministério dele, por várias vezes na caminhada com aqueles discípulos, que era necessário que fosse assim, e que no terceiro dia ele iria ressuscitar.
Mas no momento de desespero, eles teriam que colocar a fé deles em ação. E o Senhor espera isso de mim e de você, queridos. No momento do silêncio, do não de Deus. No momento em que as coisas não saíram como a gente queria. No momento que a gente olha e fala: Jesus, por que o Senhor não desceu daquela cruz, diante daquele povo, e se apresentasse a Ele, e chegasse a eles como o Deus Todo-Poderoso? Por quê? O Senhor nos ensina, queridos, que o controle é dEle, que o fazer é dEle, que a soberania é dEle, e que Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele nos ensina a exercitar nossa fé nos momentos mais difíceis. Começa, queridos, a fazer transportar o que eu estou falando do silêncio da cruz com o que você está vivendo hoje, com as suas situações, porque foi isso que o Espírito Santo me levou a fazer. Nós vamos fazer um comparativo. Olha, o Senhor não revelou, o Senhor não saiu daquela cruz, o Senhor continuou, o Espírito expirou, foi necessário. Houve um silêncio, houve um momento onde ninguém achava que ia acontecer mais nada, tudo se acabou. Mas o Senhor continuava no controle, e o Senhor continua no controle das nossas vidas, entende, queridos? Entende que o silêncio de Deus, o não de Deus não é o fim. Entende que a forma com que a gente queria que o Senhor fizesse, e porque Ele não fez, não é o fim. Mas é o gerar de Deus. Nós sabemos, queridos, que o único sacrifício que seria aceitável por Deus Pai, era o de Jesus naquela cruz. Era o único que poderia pagar esse alto preço. A dor foi tão grande. Sabe por quê, queridos? Porque a gente só consegue mensurar a dor quando ela está em nós. Nós podemos até imaginar a dor do outro. Nós podemos até tentar nos colocar no lugar do outro. Mas a dor só sente quem passa. Porque ela está com a gente e ela caminha com a gente todos os dias, em todos os momentos. Nós estamos aqui, reunidos, glória a Deus. Mas daqui a pouquinho vai cada um para a sua casa. E cada um de nós vai levar a nossa dor para a nossa casa. As nossas frustrações, as nossas lutas, as nossas rejeições, as ingratidões que nós sofremos, nós vamos levar para casa. E no silêncio do nosso quarto, só nós sabemos como que são as nossas noites. Ninguém sabe. O Senhor queria forjar isso naqueles homens. O Senhor queria mostrar para eles que aquele que se rende a Jesus precisa confiar, precisa se entregar, precisa crer, precisa saber esperar, precisa ter a certeza de um Deus que não perde o controle de nada. O que está acontecendo na tua vida, na minha, o que já aconteceu conosco, queridos, tudo está no controle do Senhor, tudo o Senhor determinou, foi exatamente como Ele planejou. Mas nós muitas das vezes vamos nos esquecer no momento de desespero, muitas das vezes nós vamos questionar, muitas das vezes nós vamos não aceitar. O silêncio é um grito na nossa alma. Vocês já passaram por isso, queridos? Aquela dor que você grita por dentro, que aquilo te arrebenta por dentro, que aquilo te estraçalha por dentro. Pois é, esses homens estavam sentindo isso neste momento, aquelas mulheres que seguiam Jesus estavam sentindo isso nesse momento. Mas mal sabiam eles que estava sendo gerado algo no oculto, como aquela criança, aquele feto que estava sendo gerado, onde o salmista recebeu a revelação do Salmo 139, aquela massa sem forma, aquele embrião que não estava sendo formado, que ninguém consegue enxergar, ver. O Senhor estava moldando, ali o Senhor estava moldando algo extraordinário que ia acontecer. Nós sabemos disso hoje, porque ficou registrado para nós. Mas imagina, se coloca no lugar daqueles homens, queridos. O Messias, o Salvador, morto naquela cruz, o último suspiro. Sabe por quê, queridos? E a gente fala isso, é uma frase muito conhecida, até o mundo fala também. Enquanto há vida, há esperança.
Enquanto, queridos, não acontece o finalmente, há esperança. Então eu creio que olhando naquela cruz, mesmo Jesus ali naquela condição que ele estava, havia uma esperança no coração deles. Havia ainda no coração deles algo que dizia assim, ó, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer algo. Só que quando aquela respiração de Jesus para, quando acontece todos aqueles sinais, e depois silencia tudo, eles perceberam. Eles começam a perceber que havia acabado. Só que eles não entenderam, eles estavam com uma dor tão grande que eles ainda não tinham percebido que o Senhor estava gerando algo no silêncio, que no dia seguinte, porque tudo é no tempo do Senhor, queridos. Creia no tempo de Deus. A palavra diz em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Nós é que somos apressados, nós é que queremos nosso tempo. Nós que não temos paciência de nada, e essa geração nossa ainda é pior ainda, queridos. Pior do que as gerações anteriores. Porque nós estamos num tempo da globalização, onde a gente tem tudo na mão. Tudo que a gente quer de imediato está nas nossas mãos. Mas o tempo do Senhor, ele é perfeito. O tempo de Deus é perfeito e há tempo para todas as coisas, queridos. A palavra diz que há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Há tempo para tudo. E o silêncio, ele vai nos forjando em relação a isso, queridos. Nós vivemos uma geração ansiosa, uma geração que não consegue esperar nada, uma geração que quer tudo pronto, uma geração que já fica se programando para estar tudo pronto. O nosso Deus é um Deus de etapas, o nosso Deus, queridos, é um Deus de princípio, e nós não podemos pular etapas. Não tinha como. Eles tinham que passar pelo silêncio do dia seguinte só, de chegarem lá e ver a pedra removida, mas até então eles tinham que estar ali firmes. E o que nós vamos ver lendo a palavra? O que nós vamos entender? 2 discípulos desistem. 2 discípulos pegam o caminho de Emaús, mesmo tendo ouvido que Jesus não estava lá, a pedra foi removida, ele não estava mais lá, assim mesmo. Eles pegam o caminho, eles saem do lugar da bênção, eles desistem, eles não querem mais, não tem mais jeito, acabou, não tem o que fazer. E aí nós vamos ver outros discípulos, porque esses 2 a caminho de Emaús, a Bíblia não revela quem são, mas nós vamos depois ver, queridos, vai um pouquinho mais para frente, vai lá em João, no capítulo 21, ou acompanha aqui no telão. Nós vamos ver depois que aqueles mais íntimos também. Aqueles mais íntimos, queridos, nesse silêncio, nessa espera, porque silêncio fala de espera, de você aguardar, de você ter paciência. Nós vamos ver aqui, ó, João 21. Versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Aqui nessa passagem, Jesus, olha só, queridos, Jesus já tinha aparecido 2 vezes para esses discípulos. Só que eles estavam apegados a uma promessa. Que promessa? Quando o anjo está lá no túmulo e chegam as mulheres, ele fala assim, ó, diga para os discípulos e para Pedro que Jesus vai encontrar com eles aonde? Na Galileia. E aí, queridos, Jesus se manifesta, aparece para eles por 2 vezes, mostra para eles os cravos, mostra o lado. E Jesus desaparece. Jesus fez algumas aparições para eles, depois de ressurreto. Mas ali Pedro, e Pedro era um líder. E queridos, um líder ele influencia. E ele pode influenciar para o bom, para o lado bom, para o lado ruim.
ele chega e fala: vou pescar. O que ele estava dizendo ali para os demais? Aonde que Jesus conheceu Pedro? Pescando. Ele diz: eu vou voltar para as minhas práticas. Eu vou voltar para a minha vida. Eu vou voltar para o meu cotidiano. Eu vou voltar para onde eu estava antes de conhecer Jesus. Eu vou voltar. E os demais falam o quê? Nós também vamos. E eles foram. E sabe o que acontece aqui de extraordinário, queridos? Que a palavra nos revela que eles entraram no barco, eles eram pescadores, eles não esqueceram dessa prática. Só que naquela noite, eles nada apanharam. Sabe por quê? Porque aquele que tem um encontro com Jesus, ele não retrocede, queridos. Aquele que tem um encontro com Jesus, não tem como ele fazer uma ponte com o passado. Não tem como ele retroceder. O Senhor disse para eles: eu farei de vocês pescadores de homens, não mais de peixes. Mas naquele momento, naquele vazio da alma, naquele momento onde ele não estava vendo nada, onde ele não estava crendo, onde ele precisava de um sinal ainda mais miraculoso, que era a promessa de se encontrar na Galileia, ele volta às velhas práticas. E eu te pergunto, como o Espírito Santo me perguntou, qual tem sido as frustrações, o silêncio, o não, as situações que tem te feito olhar e falar: eu vou voltar para lá. Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou deixar meu ministério. Eu vou lá e vou continuar a minha vida normal. Não deu certo, não era para ser crente, não era para ter ministério, não era para fazer nada. Eu vou voltar lá. O Senhor não te chamou e não me chamou para isso. O silêncio faz parte daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida e na tua vida, queridos. Não use isso para retroceder. Use o silêncio para te avançar, fazer ir para frente, entender: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que no momento certo Ele se levantará, eu sei que o Senhor está trabalhando no silêncio, eu sei que o Senhor não perdeu o controle, eu sei que o Senhor quer trabalhar em mim. Queridos, a gente tem mania muitas das vezes de achar que as pessoas difíceis que o Senhor coloca no nosso caminho, sabe, é um peso para nós, e muitas das vezes o Senhor está querendo nos ensinar, é para tratar você, é para tratar o teu jeito, é para lapidar você. E a gente fica orando: Senhor, tira essa pessoa do caminho, Senhor, tira essa situação. Não, ela faz parte do nosso processo. Lembra de Penina? Penina fez parte do processo de Ana. A Penina, ela fez com que Ana orasse mais, com que Ana se derramasse, com que Ana não se conformasse com a situação. O silêncio de Deus muitas das vezes vai trabalhar isso em nós, queridos. Para a gente não desistir, para a gente ir para frente, para a gente avançar, para a gente buscar mais, para a gente fazer a diferença. Esses homens voltam e eles nada pescam. Porque não era isso que o Senhor tinha para eles. O que o Senhor tem para nós, queridos, não é olhar para trás, é olhar para frente. O que o Senhor tem para nós, queridos, não é murmurar, ficar aí, sabe, choramingando, vítima. É olhar para frente e falar: Senhor, qual é o próximo passo? O que o Senhor tem agora, Pai? Cura para que eu possa caminhar e não retroceder. Mas Deus é tão bom, Jesus é tão misericordioso, queridos. Jesus é tão tremendo na minha vida e na tua vida, por isso que nós estamos aqui. Que Ele fala assim, ó, no versículo 5 de João 21 ainda. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Olha como o Senhor os trata. Muitas das vezes, queridos, a gente está dentro das igrejas. Muitas das vezes a gente não é tolerante com aqueles que se desviam, que caem. Muitas das vezes a gente até fala, né? Olha só, fez o que fez, foi lá, mundão, aproveitou, agora está aí de volta, né? Jesus não trata a gente assim.
Jesus olha para aqueles homens que voltaram às práticas de onde o Senhor o tirou. E o chama de filhos. O chama de filhos. Porque uma vez filho, filho. Amém, queridos? Você é filho? Hoje nós vamos sair daqui sabendo lidar com o silêncio, queridos. A entender que no silêncio o Senhor está trabalhando. O silêncio é uma forma do Senhor fazer algo tremendo em nós primeiro. O Senhor nunca começa no externo. Primeiro Ele vai fazer em nós e depois através de nós. Então Ele chama: filhos, tende alguma coisa para comer? Jesus sabia. Eles passaram a noite toda ali e não tinha pego nada. E aí eles respondendo, o Senhor diz assim, ó: joga a rede novamente. A mesma fala que o Jesus há um tempo atrás tinha usado com eles. E a palavra diz que quando eles lançam a rede, muitos são os peixes que vêm. Porque o comando de Jesus, queridos, é algo poderoso na minha vida e na tua vida. Por isso que o obedecer é primordial. Por isso que você e eu estarmos atentos à voz do Senhor é indispensável. Não faça do teu jeito, não haja na força do teu braço. Sabe, queridos, eu falo muito aqui para os obreiros, que dom nós não escolhemos. Dom não está na prateleira para você escolher, não. Ah, eu quero esse aqui que é mais bonitinho. Ah, eu quero tocar violão. É mais bonitinho. Pastor, eu quero tocar violão. Ah, eu quero ficar lá na porta, junto com o Wagner. Dom é o Senhor que nos dá, queridos. Não está na prateleira para você escolher o que você quer. Quando eu me converti, eu amava louvor, eu amo louvor. Eu só escuto louvor, queridos. Não tem nenhuma música. Eu sei que tem gente que escuta música paralela. Eu não escuto. É louvor na minha vida. Desde quando eu me converti. E aí o que acontece? Eu achei que o meu ministério era louvor. Fui fazer aula de canto, fui fazer aula de teclado. Um dia o Espírito Santo falou assim para mim: você vai louvar e me adorar desse jeito. Meu ministério não era louvor, queridos. Quando o Senhor me falou isso, eu já, parei com tudo. E um dia do nada o Senhor falou: você vai pregar a minha palavra. Ele me entregou o que Ele queria. Assim é o dom na nossa vida, queridos. O Senhor entrega para nós. Porque é dEle. E Ele confia o que Ele quer para cada um de nós. Do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Olha, o Senhor diz que até um copo de água fria que você dá para um sedento tem galardão. Então não se preocupa não. Ai, pastor, o meu chamado acho que é... Ai, não sei, né? É só ficar lá fora. Dê glória a Deus e faça com excelência. Porque se um copo de água fria tem galardão, que dirá você recebendo as pessoas, que nós não sabemos como as pessoas chegam, o que elas precisam. Recebam bem, dê um abraço. Você tem um chamado de estar ali, na diaconia. Receba bem, dê um abraço, dê glória a Deus, a paz do Senhor para elas. Faça com excelência aquilo que Deus te entregou, queridos. Não queira fazer aquilo que Deus não te entregou, não. Que não dá certo. Ouça o comando do Senhor. O Senhor disse para eles: agora vocês vão jogar. E eles obedeceram. E eles entenderam que era um comando, não era simplesmente um comando, era um mestre falando para eles: joga. Eles conheciam aquela fala, queridos. A voz de Deus é inconfundível. Não tem como, a não ser que nós fechamos o nosso coração para não entender, para não ouvir. Mas quando o Senhor fala, há um estremecer em nós sabemos que é Deus falando. E assim que eles obedecem, que eles atendem o comando de Jesus, a rede vem cheia dos peixes. E ali o Senhor começa com eles um tratamento de tudo aquilo que o silêncio causou. De tudo aquilo que a decepção causou. De tudo aquilo que a frustração causou. De tudo aquilo que muitas das vezes, queridos, a gente sangra, e essa ferida nunca seca. O médico dos médicos, que estava lá na Galileia, que deu comando a eles, que prepara ali uma brasa com peixes, e a hora que eles chegam, o Senhor serve para eles.
O mesmo Jesus que começou um tratamento primeiramente com Pedro, que era necessário, era o mais ferido de todos ali. Ele está aqui esta noite. E Ele sabe onde a ferida sangra, queridos. Ele sabe onde é o teu quarto secreto, onde é o teu silêncio. Ele sabe aquele momento onde não tem mais ninguém. Aonde é você e Deus. Aonde as pessoas estão na casa delas. Aonde elas já estão nos lares, nos aconchegos delas. E sobrou você. O Senhor sabe ali onde é que está esta ferida. Aonde é que está o silêncio da madrugada, que parece que a hora não passa, que é interminável. E quando chega o amanhecer, aquele cansaço porque a noite não passou, e o desânimo vem, a falta de força vem. O Senhor sabe. O Senhor sabe muitas das vezes, queridos, o sorriso que nós damos por fora, e as lágrimas por dentro, e as feridas por dentro, e a dor gritando no silêncio dentro de nós. O Senhor sabe. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus daqueles homens que precisavam de uma cura. Ele é o mesmo que está aqui, sabe o que eu e você precisamos. O Senhor falava muito forte isso ao meu coração, sabe por quê, queridos? Porque o doente, ele não cura doente. Nós precisamos ter as nossas feridas saradas para sermos instrumentos de cura. E muitas das vezes essas feridas, elas são tratadas no silêncio do nosso ser. Nos nossos momentos aonde ninguém está vendo. E glória a Deus, porque tem um que está vendo. Na cruz, Jesus passou os últimos momentos, eu creio que o suspiro dele, eu creio que toda aquela dor que nós aprendemos e vivenciamos ontem através da pastora Cíntia, tudo aquilo, ele estava vivendo no silêncio. Para nos ensinar que muitas das nossas lutas e dores vai ser no silêncio juntamente com Ele, com o Pai. Ele estava ali. E Ele clama ao Pai. Ele entende que era necessário aquela separação momentânea, porque o pecado de toda a humanidade estaria sobre Ele. Mas que depois desse momento, porque tudo é por um tempo, queridos, Ele seria exaltado. E teria um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas foi necessário este momento de silêncio, este momento de solidão. Porque quando nós entendemos, queridos, que nas lutas mais secretas nossas, que naqueles momentos mais difíceis, naquela situação que está sangrando, tem um que está conosco. E nós podemos clamar, porque Ele está conosco. E nós vamos ver aqui, voltando para a gente finalizar, nós vamos ver aqui, que Jesus, depois de servir a eles o pão, os peixes, Jesus começa um tratamento com eles. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor. Jesus pergunta por 3 vezes isso a Pedro. E o Espírito Santo, ele falava de uma forma muito profunda ao meu coração, queridos. E eu devolvo isso para vocês, aquilo que o Senhor já falou comigo. Para cada um. Nós amamos Jesus. Esse amor nosso, ele é tão grande, tão tremendo, a ponto de nós passarmos por cima de situações, de nós nos humilharmos diante dele e clamarmos pela cura para nós continuarmos servindo a ele. É tão grande esse amor, queridos, a ponto de nós deixarmos a nossa dor de lado e falar: Jesus, eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que tudo coopera. Isso que eu estou passando, Pai, está no teu controle. E eu te amo do mesmo jeito. E o Espírito Santo me falava e me fazia esse questionamento. Que Jesus fez a Pedro. Pedro, tu me amas? Adriana, tu me amas? Fale para você mesmo no teu silêncio aí.
Sabe por quê, queridos? Porque se nós não amarmos Jesus o suficiente, de uma forma com que ele estava querendo tratar com Pedro, um amor sacrificial, nós não vamos suportar os silêncios que a vida vai nos proporcionar. Nós não vamos suportar, queridos, as quedas. Nós não vamos suportar as lutas. Nós não vamos suportar os nãos. Nós não vamos suportar a enfermidade. Nós não vamos suportar a perda. Nós não vamos suportar a escassez. Nós vamos questionar e murmurar. E nós vamos pegar e voltar a pescar. Se esse amor, queridos, não for um amor tão tremendo dentro de nós, a ponto de nós olharmos e reconhecermos que o nosso respirar vem dele, nós não podemos nada sem ele. Se isso não for tão grande gerado em nós, queridos, esse amor, nós não vamos aguentar. Jesus começa a trabalhar isso com Pedro, até o momento que Pedro, na terceira vez, ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aí o Senhor fala: então tá. Então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Vai lá e continua, Pedro. Vai lá, seja curado e continue fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Vai lá, Pedro. Vai lá, faz com que essa ferida seja cicatrizada pelo meu amor, pela minha graça, pelo meu poder, e continue caminhando. Continue exercitando a tua fé. Porque ainda vai vir muitas coisas, Pedro. Você vai passar por muitas situações. Esse silêncio foi só o começo do que eu estou fazendo. Você vai passar por muitas lutas, a ponto de você chegar e dizer assim: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E crucifique de cabeça para baixo. Isso não está na palavra, mas está na história da igreja, queridos. Foi assim que Pedro fez. Pedro disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Entende o que Jesus estava gerando em Pedro depois do silêncio, da dor, depois, querido, da frustração, depois de, no meio a situações, ele negar Jesus. Jesus estava tratando algo muito mais profundo. Queridos, como que a igreja de Cristo em toda a terra tem visto isso, tem reagido a isso? Nós falamos muito ontem aqui, depois de tudo que nós recebemos ontem, da forma tão detalhada e tão profunda sobre a crucificação. Será, queridos, que nós conseguimos entrar nessa profundidade? Será que o nosso desejo, o nosso amor por Cristo, ele ultrapassa todas as nossas lutas e situações? Será que os nãos que a gente recebe de Cristo se torna pequeno diante de quem Ele é? Sabe, queridos, é algo que nós precisamos pedir para o Senhor e nos questionarmos. Para que o Senhor venha com o poder dele restaurador em nós, nos curando e nos revelando quem Ele é na profundidade, a ponto de nós desejarmos, de nós estarmos numa posição ali de falar: Senhor, não importa o que vai acontecer, o que eu preciso é da Tua presença. Não importa o que eu estou passando, não importa como vai ser os meus dias nessa terra, o que importa é estar com o Senhor na eternidade. Importa é a tua presença. Moisés, certa feita, disse assim para o Senhor: Senhor, o que é a terra prometida sem o Senhor? O que é entrar na terra prometida sem a presença de Deus? O que é conquistar as coisas deste mundo, queridos, sem a presença de Deus? O que é ser um religioso e sair daqui do mesmo jeito que entrou, porque o coração não está aberto para receber esse Jesus que está aqui neste momento?
Pedro, tu me amas. Adriana, tu me amas. Esse amor é suficiente, queridos, para nós caminharmos. Esse amor é suficiente para nós não olharmos mais para trás. Para nós desejarmos olhar para frente, para o autor e consumador. Eu acho que se a igreja de Cristo em toda a terra, queridos, tivesse essa dimensão desse amor, as igrejas sérias, estou falando de igreja séria, que prega a palavra, ela estaria cheia. Sabe quais são as igrejas que estão lotadas, queridos? São aquelas igrejas onde tem entretenimentos, onde tem show gospel, onde tem palavra só de autoajuda. Quando você prega uma palavra que vai fazer com que seja um divisor, que vai te confrontar, que vai te fazer pensar, meu Deus, a que ponto eu amo Jesus. Essas igrejas elas não estão cheias. Porque as pessoas não querem confronto. As pessoas querem que Deus faça a vontade delas. Elas querem ser amadas, cuidadas, supridas em todas as necessidades delas. Deus tem que curar, você tem que ordenar para Deus. Deus passa a ser o seu garçom. Vai ali, vai aqui, pega ali, faz aqui e faz agora. Porque se não fizer agora, eu não quero. Se não der o que eu quero, eu não volto mais. Jesus confronta Pedro. Tu me amas, Pedro? Amo. Pedro, tu me amas? Pensa, Pedro. Imagina o que é me amar. Amo, Senhor. E pela terceira vez o Senhor disse assim, ó. Então disse Jesus, no versículo 17 de João 21. Apacenta as minhas ovelhas. Cumpre aquilo que você foi chamado para fazer. Caminhe na minha presença. Olhe para mim. E para isso, queridos, nós precisamos todos os dias pedir para o Senhor, Senhor, nos capacita, Pai. Nos capacita a lidar com as frustrações. Nos capacita a lidar com os nãos. Nos capacita, Senhor, quando o Senhor fecha portas. Nos capacita, Senhor, a lidar com pessoas difíceis. Nos capacita, Senhor, a sermos caluniados, sermos julgados. Nos capacita, Senhor, a lidar com os ingratos que passam pelas nossas vidas. O ser humano é tão ingrato, queridos, que você pode fazer 1000 coisas para ele. Se você não fizer uma coisa, se você falar um não para ele, ele te abandona e fala mal de você ainda. Ele esquece tudo que você fez. Com Deus é diferente? Quando Deus fecha uma porta, quando Deus manda para o deserto, quando o Senhor silencia, quero mais. Deus faz para um, não faz para mim. Ó a pastora Cíntia, Deus faz para ela. Para mim, está pedindo, não faz para mim. Pedro, tu me amas. O Senhor quer forjar um povo aqui, queridos, preparado, maduro. Um povo que diante do silêncio vai orar. Diante do silêncio vai jejuar. Diante do silêncio vai ler a palavra, vai meditar nela. Diante do silêncio se levanta e fala, eu vou na força do Senhor. No silêncio e no grito da alma, ele está lá declarando e louvando a Deus em voz alta. É esse povo que o Senhor vai vir buscar, queridos. Essa noiva que Jesus está às portas vindo buscar. Essa noiva que vai estar preparada, forjada,
Esta é a beleza desta noiva, ataviada, sem ruga, sem mancha, sem nada, preparada. É esta igreja, é esse povo que o Senhor vai vir buscar, queridos. Vocês estão falando que Jesus vai vir buscar um outro povo? É uma propaganda enganosa. Pedro foi tratado. E depois de ser tratado, o Senhor falou, então vai apacentar minhas ovelhas, porque você vai passar por muita coisa, Pedro. Se você não tiver forjado, preparado, você não vai aguentar. Se você não me amar o suficiente, você não vai aguentar. Quero chamar o ministério de louvor. Todas as vezes que o Senhor se calar, como foi no silêncio do sepulcro, saiba que o Senhor está trabalhando e forjando algo em nós, queridos, que vai além do que os nossos olhos podem ver. Vai muito mais além do que o palpável pode interpretar. O Senhor poderia naquele mesmo dia ter feito Jesus ressuscitar. Mas o silêncio do sepulcro foi necessário. O silêncio daquele sábado foi necessário. Isso é necessário nas nossas vidas, queridos. Não questione o silêncio de Deus. Diga ao Senhor, Senhor, trabalhe em mim. Alguma coisa o Senhor está trabalhando em mim, porque o Senhor trabalha. A palavra diz que o Senhor trabalha até hoje. Jesus diz que meu Pai trabalha até hoje. Deus é um Deus que trabalha, queridos. Deus não é um Deus que está aí, deitado numa rede, não. Deus trabalha. Jesus trabalha. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas. E a palavra diz que Ele não dorme, Ele não cochila. Ele está atento, general de guerra, Ele está atento. Já viu um general de guerra, uma pessoa realmente formada, queridos, uma pessoa realmente capacitada? Ele não dorme da batalha, ele está ali atento a tudo que está acontecendo. Assim é o general de guerra da nossa vida, Jesus. E é por isso que a palavra diz que Ele não perde uma batalha. Ele está atento. Aproveite esse silêncio de Deus. Aproveite o momento que você não está vendo nada, não está ouvindo nada. E se renda a Ele. Eu sei que o Senhor está trabalhando, Pai. O Senhor estava trabalhando naquele momento, para se cumprir tudo que o Senhor já tinha estabelecido. O Senhor estava trabalhando, Pai, para que no momento que aquelas mulheres chegassem naquele túmulo, elas já vissem a pedra removida. Elas já começassem a ver os sinais. Você consegue ver o sinal de Deus, queridos, na tua vida? Você consegue ver os pequenos sinais? Consegue ver a pedra removida? Porque é isso que o Senhor espera de nós. Quem não consegue ver os pequenos sinais, dificilmente vai ver os grandes sinais. Dificilmente vai enxergar aquilo que o Senhor está fazendo na proporção. É do pequeno que começa. São os pequenos sinais. O Senhor vai nos forjando ali. Então nós vamos encerrar com um louvor que fala muito a respeito disso, queridos. É um louvor antigo da Aline Barros, que o Senhor falou muito comigo, e eu coloco ele no carro. Já tem uma semana e pouco que eu venho ouvindo esse louvor. E o Senhor fala de guardar a fé. Tiago já falou disso uma certa vez. Guardar a fé, queridos. Como nós precisamos guardar a nossa fé. Como nós precisamos, nos momentos difíceis, exercitar nossa fé. Porque exercitar quando está tudo bem é fácil. Mas o Senhor, Ele quer que a gente vá mais além. Então eu te convido neste momento a se levantar, aquele que pode ou não, quem não pode, fique sentado. Nós vamos orar e depois nós vamos louvar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por esta noite. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tratou conosco aquilo que o Senhor fez lá no silêncio do sepulcro. O
O Senhor nos mostra, Pai, que há um trabalhar tremendo do Senhor quando o Senhor se silencia. O Senhor fala através do silêncio, através dos sinais. O Senhor vem trabalhando em nós, Pai, de uma forma sobrenatural, e nós pedimos para que o Teu Espírito Santo esta noite revele isso ao nosso coração. Aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que a gente acha que está perdido, aquilo que a gente acha que não tem mais jeito, sonhos engavetados, situações, Pai, que nós deixamos. Que o Teu Espírito Santo traga a nossa memória e nos faça enxergar que o Senhor não precisa de circunstância nenhuma para agir. O Senhor age, Pai, conforme a Tua soberania. Que nós possamos entender, Pai, que nós a cada dia necessitamos amar mais e mais ao Senhor. Como o Senhor questionou Pedro, que o Teu Espírito Santo nos questione qual o nível do nosso amor por Ti, Senhor. Se nós somos capazes de morrer por Ti, se nós somos capazes de renunciar por amor a Ti, se nós somos capazes, Pai, de como Pedro declarar: olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ah, Jesus, venha com o Teu poder esta noite, Senhor. Fala no silêncio do nosso interior, Pai, das nossas dores, das nossas feridas. Traga cura, Senhor, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos ver a grandeza de um Deus que tem cuidado de nós. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos.